Chances de rebaixamento do Vasco aumentam após vitória do Cruzeiro. Com 42 pontos, o Vasco da Gama aumentou as chances de rebaixamento do Brasileiro para 30%, após vitória do Cruzeiro diante do Goiás. A vitória dramática sobre o Goiás deu um respiro ao Cruzeiro e também embolou a parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro. Com o jogo de ontem, o time mineiro foi para a 13ª colocação e diminuiu para 6,9% as suas chances de rebaixamento. O levantamento é da UFMG. Por outro lado, as chances do Vasco subiram para 30%. O time carioca ficou no 0-0 com o Atlético pela 35ª rodada. Jogo contra o Corinthians em São Januário vira problema para o Vasco, entenda. Histórico recente mostra que o Vasco da Gama tem dificuldades para enfrentar o Corinthians em São Januário. Ameaçados pelo risco de rebaixamento no Campeonato Brasileiro, Vasco e Corinthians jogam nesta terça-feira com contornos de drama e decisão em São Januário. Separados apenas por 2 pontos, as equipes abrem a 36ª rodada precisando vencer se quiserem abrir alguma distância para o temido Z4. O problema para o Gigante da Colina, no entanto, é enfrentar o rival do Parque São Jorge em casa. O histórico recente tem sido para esquecer com os cariocas como mandantes. Considerando os confrontos entre Vasco e Corinthians nos últimos 20 anos, os cariocas saíram com a vitória em casa em apenas 2 partidas por todas as competições. Os paulistas pontuaram no Rio de Janeiro em 15 das 17 visitas ao Cruzmaltino neste período, com 7 vitórias e 8 empates. Dentro deste histórico de confrontos entre Vasco e Corinthians no Rio de Janeiro estão 3 duelos que se encaixam no padrão de decisão, com um deles justamente pelo Brasileirão. Frente a frente na 35ª rodada do campeonato de 2015, os vascaínos lotaram São Januário e empurraram o time na briga contra o rebaixamento naquela edição. E diante do Corinthians a equipe até saiu na frente, mas acabou cedendo o empate em 1-1. Aquela partida marcou o título nacional do time paulista, e os pontos perdidos diante dos paulistas em casa foram fundamentais para que o Vasco acabasse na zona de rebaixamento naquele ano. O Corinthians visitou o time carioca em outros 2 torneios eliminatórios nos últimos 20 anos, e conseguiu resultados importantes fora de casa. O empate em 1-1 pela semifinal da Copa do Brasil de 2009 e o 0-0 nas quartas da Libertadores de 2012. Além de avançarem nos 2 confrontos, os paulistas ainda terminaram campeões dos torneios disputados. O Vasco só venceu o Corinthians como mandante nas últimas 2 décadas em 2007, 2-0, Wagner Diniz e Newton, e 2010, 2-0, Zé Roberto e Éder Luiz. Ou seja, há 13 anos que Cruzmaltino não desbanca o rival.